ou WeEduc, e é uma rede social de educação muito semelhante ao Facebook e que permite acompanhar os filhos na escola em tempo real. Aliás, os filhos e, neste caso, também as notas. Paulo Mateus é coordenador desta rede. Muito boa tarde. Boa tarde, como está? Em primeiro lugar, como é que se diz corretamente? O WeEduc? O EDUC, exatamente. WEDUC. Exatamente. Como é que funciona esta rede? Bom, a nossa rede tem uma ambição um bocadinho maior do que se limitar às escolas. Imagina, no caso se tiver 2 filhos, consegue pela EDUC acompanhar o que se passa de relevante nas escolas, portanto, qualquer professor dessas escolas consiga partilhar consigo, mas não só. Estende-se também para o explicador, para o professor de natação, para o karaté, para o ginásio onde ele vai no sábado de manhã. Qualquer um dos seus filhos, em qualquer uma das escolas, o que o professor partilhar, ou o que cada um professor partilhar, vem tudo convergir para a plataforma, o EDUC, numa única página, em que o pai pode ver e pode deixar que o avô, a avó, qualquer familiar tenha acesso ao que realmente está acontecendo na educação da criança. E como é que um pai, uma mãe, tem acesso apenas, neste caso, à informação que lhe interessa, que é a educação dos seus filhos e os atos dos seus filhos? Para não andarmos a vasculhar a vida dos filhos dos outros, não é? A nossa grande preocupação, e quando fomos à Comissão Nacional de Proteção de Dados, isso era o mais crítico de tudo. Como é que nós podemos garantir numa rede e na internet a privacidade e a confidencialidade dos dados? Como é que nós desenhamos? Tudo se passa à volta da turma, portanto, só os professores da turma e os pais daquela turma conseguem partilhar e comunicar entre si dentro desse universo. E, portanto, para nós garantirmos que aqueles pais são pais verdadeiros, que aqueles professores são professores verdadeiros, que as turmas são mesmo aquela composição, nós fazemos sempre a adesão via escola. Fazemos protocolos com a escola é que nos diz: estes professores são professores, estes são os meus pais, estes são os meus alunos, e então toda a matriz de segurança e de comunicações se faz a partir daí. Mesmo que tenha 5, 6 escolas em 5, 6 filhos, ou que seja um professor em várias escolas, dentro da WeEduc ele tem sempre que escolher qual é o contexto de turma em que vai estar a comunicar. E é nesse micro-universo que vai interagir. Quando pensaram em criar esta rede, o objetivo era o quê, exatamente? Surgiu de uma necessidade muito pessoal de nós promotores, que era como é que nós conseguimos perceber o que está a acontecer de bom dentro da escola e no dia-a-dia dos nossos filhos. Nós, pais, por muito que nós queiramos, temos sempre dificuldade em conhecer, e no processo de crescimento deles, são outros adultos que estão presentes na maior parte das coisas importantes que acontecem. Portanto, nós queríamos dar a oportunidade não só aos pais de poderem espreitar e partilhar um bocadinho melhor dessas experiências, mas também aos professores, porque na maior parte dos casos os professores conseguem fazer chegar ao pai tudo o que de mal acontece, que é as faltas, os problemas, mas felizmente nas escolas 99% do tempo acontecem coisas boas, e que isso é mais difícil de partilhar, e portanto a WeEduc é também uma ferramenta de partilha do que de bom e de relevante acontece dentro da escola. É principalmente isso. Neste momento, penso que há 4 escolas, portanto, onde este sistema, esta rede está a funcionar. São 3 infantários, um em Cascais, outro em Azeitão, outro em Sintra, e depois um outro colégio, não é? Em Carnaxide. Estas 4 escolas foram escolhidas por alguma razão especial? Estão ainda em fase piloto? Como é que é? Foram escolas que nós abordámos ainda na fase de concepção do projeto, ou logo a seguir, e quiseram participar nos nossos testes piloto. Nós agora o que temos estado a fazer estamos a contactar escolas de norte a sul do país, desde escolas infantários com 100 alunos até aos grandes colégios, ou redes de colégios com mais de 1.000 ou 10.000 alunos. E estivemos na Madeira, agora em Braga, Porto, andamos a espalhar e a divulgar a WeEduc pelo país, porque há uma grande dificuldade, que é o conceito WeEduc só é perceptível, apesar de podermos conversar sobre, é quando demonstramos aos diretores das escolas, que é com quem nós estamos a falar. Claro, ou seja, como é que funciona, quais é que são as vantagens. E a grande diferença é quando eles veem, de facto, o efeito rede dentro da escola, e conseguimos mitigar os problemas, quer da privacidade, quer da segurança, quer da facilidade, porque o grande medo dos professores é que lá vem mais uma ferramenta complicada para nos baralhar e para nos tomar tempo. De todo, quando nós fazemos apresentações, quer para o diretor da escola, e depois muitos pedem para fazermos a apresentação também aos docentes, o grande foco e a grande preocupação nossa foi garantir a segurança, mas num quadro de grande flexibilidade e facilidade de utilização, quer para os pais, quer para os docentes. E isso é perceptível quando
quando lhes apresentamos. Provavelmente a maior questão aqui dos professores é: mas como é que eu agora vou ter tempo para estar aqui ligado a um computador, a uma rede social, a responder às perguntas que os pais do outro lado têm para fazer? É verdade, mas os professores com quem temos interagido, há uma preocupação que às vezes os pais também não têm noção, têm uma visão diferente dos problemas dos professores, que é os professores querem partilhar e querem comunicar. Muitas vezes não têm formas de como fazer. Há vários professores que utilizam ou blogs pessoais, ou põem as fotografias no Picasso, ou em ferramentas na internet dos meninos, mas o problema da privacidade põe-se sempre e muitas vezes não é garantido. Portanto, uma ferramenta que seja simples de usar, que lhes permita criar toda essa facilmente ter a segurança e a partilha e poder mostrar aos pais, lá está, o que de bom estão a fazer, que muitas das coisas que acontecem na escola têm um propósito pedagógico, há ali uma série de valor que os professores estão a acrescentar e que querem mostrar aos pais e que muitas vezes os pais não têm essa percepção, não conseguem perceber, ou pelo menos perceber completamente, muito do valor da atividade do professor no seu dia-a-dia. E, portanto, para os professores, e além de que ficam com uma forma mais simples de comunicar com todos os pais ao mesmo tempo da turma e de criar ali uma... Quando há, às vezes, dúvidas comuns, não é? E que lhe tiram tempo. Uma diferença da nossa ferramenta é que os pais podem comunicar não só interagir com os docentes, mas também entre os pais. Portanto, os pais da mesma turma podem comunicar entre si, os convites para as festas, às vezes problemas, dúvidas comuns que os pais querem resolver e que é muito mais fácil trocar entre os pais também o podem fazer. Para além de que, se por exemplo não pudermos ir à festinha de Natal, se calhar podemos ir aqui algumas imagens. Exatamente. Não estamos presentes, mas estamos a ver. Os nossos filhos, pelo menos desde os 3 anos, começam a ter uma vida social quase tão ou mais ativa que os próprios pais. Com muitas festas de aniversário quase todos os fins de semana. Todos os fins de semana. E, portanto, mesmo nós pais, é mais comum encontrarmos aos fins de semana com os pais dos coleguinhas do nosso filho ou dos nossos filhos do que com os nossos amigos e, portanto, o poder partilhar e poder interagir dentro dessa rede de contactos, sempre com estas limitações de segurança que sempre foi a preocupação, mas sim o poder mostrar as festinhas uns aos outros e comentarem, isso é uma das coisas boas que o Educo vai trazer. Então, deixa-me perguntar-lhe, como é que as escolas, por exemplo, que poderão estar a ouvir, ou alguns diretores que nos possam estar a ouvir, como é que podem ter este serviço a funcionar, ou pelo menos fazer aqui uma fase de teste? Basta contactarem ao Educo pela nossa página, tem lá todos os contactos. Como é que nós fazemos? Nós vamos à escola, o nosso primeiro interlocutor é o diretor, que é muito fácil de convencer porque os diretores têm uma preocupação muito grande de mostrar o que de bom se passa dentro da escola, interagir. O paradigma da escola fechada, em que havia de um lado os pais, do outro lado os professores, já não existe, ou pelo menos as escolas do futuro não vão ser assim. Portanto, o diretor é o primeiro que tem um interesse em passar para este novo paradigma. Muitas vezes não tem a ferramenta, portanto, nós falamos com os diretores, o passo seguinte normalmente é uma apresentação ao corpo docente, para verem isto não como uma ameaça, mas lá está, tirar estas dúvidas da segurança, do trabalho que dá, da dificuldade que dá, e depois a escola não tem que ter nem nenhum custo, nem nenhuma tecnologia especial. Não precisa nem de consultores, nem de servidores, precisa de ligação à internet, porque tudo se passa na internet. E este é de resto um modelo que pode ser também exportado para fora? Nós estamos a trabalhar nisso. Na semana passada estivemos na Hungria, um parceiro húngaro demonstrou interesse e estamos a negociar com eles, estamos a namorar, se quiser assim dizer. Já temos contactos em Espanha e claramente o nosso país irmão, o Brasil, é o próximo salto e o mais imediato, porque não só falam a mesma língua, mas como a potência e a aptidão pelas ferramentas de internet está muito mais vincado até que na maior parte dos países do mundo. Portanto, o Brasil será certamente o próximo passo, mas primeiro ainda temos de espalhar aqui o Educo por mais escolas portuguesas, porque neste momento só há em 4. O conceito, sim, claro. O conceito é universal. Pais que querem saber o que se passa na educação dos seus filhos e que depois têm toda uma teia de relações à volta, desde o tal karaté, o explicador, a educação, os centros de festas, os museus, toda essa rede de interlocutores, nós queremos puxá-los para dentro de uma rede única, que é o Educo. Essa é a nossa grande ambição. Fazendo, portanto, uma pesquisa em o Educo, vamos lá ter, não é? WEDUC. No fundo é W com Educo de Educação. Com Educo de Educação, exatamente. Paulo Mateus, muito obrigada por ter estado aqui no Rádio Clube. É coordenador deste projeto, desta rede social, que vai seguramente ajudar muito os pais a estarem mais presentes também na vida dos filhos, mesmo durante o dia, não é? Mesmo quando estão cada um para o seu lado. Exatamente. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, prazer foi meu. Obrigado.
Clube. Direto à notícia. Direto a si. E agora são 2h18. Rádio Clube com frequência. Em Lisboa, 96.6